Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Ordem Suprema de Cristo Jesus. Todo o poder e autoridade no céu e na terra foi dada ao Senhor Jesus. E esta autoridade o Senhor transmitiu aos seus discípulos para evangelizar o mundo através da grande comissão. Nesta lição, estudaremos sobre a necessidade da salvação universal em Cristo, definição do Evangelho de Cristo e evangelismo. Conheceremos o poder e alcance da evangelização integral, finalizando com o conhecimento do processo contínuo de discipulado das pessoas. A necessidade da salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus registra que não existe um só homem justo. Não há um justo sequer. O homem por si só não tem justiça própria e por isso não pode chegar aos atributos de santidade, retidão e da justiça de Deus. Porém, aprove a Deus em seu infinito amor e misericórdia tornar o homem justo, porque o desejo de Deus é que todo homem se salve. É em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não conheceu o pecado, que nele se fez pecado, para que nós, homens miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus deve ser pregada universalmente. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Definição de Evangelho de Cristo. Definimos o Evangelho de Cristo como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, que revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus e a condição de ser o único e absoluto Salvador da humanidade. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas de salvação em Cristo, sendo Ele também o Senhor de tudo e de todos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Definição de evangelismo. Definimos evangelismo como um sistema organizado e estruturado segundo métodos e estratégias técnicas fundamentadas em princípios bíblicos, dirigido pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de Jesus aos homens, para o conhecimento de Cristo, para o arrependimento, perdão dos pecados e a salvação da condenação eterna, integrando o pecador justificado pela graça ao corpo de Cristo. Definição de evangelização integral. Definimos evangelização como a ação pragmática de anunciar o Evangelho de Cristo, conforme a ordem imperativa de Jesus, à igreja representada por seus discípulos, considerando 4 determinações do Senhor exaradas em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, que diz o seguinte: O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu
e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vejamos aqui as 4 determinações do Senhor. E a primeira foi o de ir. É a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, onde os cristãos devem ir ao encontro das pessoas, comunicando a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Como segundo ponto desta grande comissão, Jesus disse: fazei discípulos. É a ação de proclamação do Evangelho de Cristo, de tal modo que as pessoas se tornarão autênticos discípulos de Jesus, seguindo com irrestrita obediência aos preceitos do cristianismo. Em terceiro lugar, na grande comissão, Jesus disse: batizar. É o ato confessional público do convertido ao cristianismo, que simbolicamente, por imersão de seu corpo físico em água, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e Deus Espírito Santo, confirma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Como quarto ponto desta grande comissão, Jesus diz que nós devemos ensinar, que é a ação continuada do ensino sistematizado das doutrinas da Bíblia, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e levá-los à plenitude do conhecimento de Cristo. Portanto, nesta grande comissão, nós temos 4 determinações do Senhor à igreja: o ir, o fazer discípulos, o batizar e o ensinar. O poder e alcance da evangelização integral. A evangelização deve ser firmada no poder do Espírito Santo e na sabedoria divina, e não em sabedoria humana. Ou seja, o caráter da pregação do Evangelho de Cristo deve ser consolidado no poder de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: eu, irmãos, quando fui convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A evangelização, ela assume basicamente 3 segmentos concomitantes, considerando as áreas geográficas delimitadas pelo Senhor Jesus no livro de Atos dos Apóstolos, do versículos de número 1, do capítulo 1, nos versículos de 6 ao 8, do 6º ao 8º, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, na questão das áreas geográficas, Jesus ordena que se evangelize ou que anuncie as boas novas, ou que realize a grande comissão, primeiro numa região local, que à época era a cidade de Jerusalém. Ou seja, é a evangelização realizada no local aonde a igreja está estabelecida, ou você que está a me ouvir, no caso rua, bairro, cidade e estado. A evangelização quanto à área geográfica pode ser também nacional, que à época eram as regiões de Judéia e Samaria. É a evangelização realizada no território nacional, aonde a igreja ou você está estabelecido, no caso, o país. E nós temos então também a evangelização quanto à área geográfica transnacional ou transcultural, que Jesus falou como sendo os confins da terra. É a evangelização realizada além das fronteiras do território nacional, aonde a igreja está estabelecida, no caso, os países estrangeiros. O processo contínuo de discipulado das pessoas. Todas as pessoas evangelizadas devem ser discipuladas em um processo contínuo que começa com a doutrinação, no caso, o chamado e ensino da palavra, depois com a integração, no caso, a pessoa se torna membro da igreja do Senhor Jesus, em terceiro lugar, o treinamento, a formação e capacitação, e por último, a identificação, a imagem e caráter de Cristo. Tudo que nós estamos aqui a falar sobre evangelho, evangelismo, evangelização, faz parte desta grande comissão dada pelo Senhor Jesus do Ide e Pregai. Vamos falar agora sobre este primeiro ponto do processo contínuo de discipulado das pessoas, que é a doutrinação. Deus faz um convite e essa doutrinação começa com um chamado universal para a salvação, porque Deus faz um convite aos pecadores para o estado de graça e salvação, por meio da pregação do Evangelho de Cristo. É uma chamada celestial, é universal, tem resultados universais nos que se salvam ou nos que se perdem. Essa chamada harmoniza-se com o propósito divino no tocante a cada pessoa. Portanto, esta chamada também ela é de ordem pessoal. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Além desse chamado universal na doutrinação, nós temos também um chamado individual ao serviço. Deus também convida alguém para realizar algum serviço ou ofício especial, como no caso do apostolado, da pregação missionária, do sacerdócio, do ensino, ou para alguma outra ocupação específica, sempre com um propósito. A partir de um chamado, a pessoa terá que se expressar e se desenvolver espiritualmente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículos 20 ao 24,
Diz assim a palavra do Senhor: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Como terceiro ponto da doutrinação, nós temos então o ensino da palavra. Então nós temos o chamado na doutrinação, nós temos o chamado universal, o chamado individual ao serviço e o ensino da palavra. Jesus, ele principia o seu ministério e, por consequência, a sua missão na região da Galileia, ensinando nas sinagogas, sendo glorificado por todos, com sua fama alcançando todos os recantos de sua nação, afluindo grande multidão de discípulos que precisavam aprender sobre o reino de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, versículos 14 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Logo, havia a necessidade de se formatar uma estrutura organizacional administrativa que desse então sustentação ao desenvolvimento do ministério. Então Jesus resolve chamar e integrar homens para compor o seu quadro de auxiliares. Portanto, aqui nós tivemos então a questão da doutrinação, resumido no chamado e no ensino. Vamos para o segundo ponto deste processo contínuo de discipulado das pessoas, que é a integração. Vamos falar em primeiro lugar a integração dos apóstolos. Os apóstolos foram os homens que guardaram com Cristo uma maior relação de proximidade, convivência no dia a dia, aprendizagem e responsabilidade no ministério. Jesus, depois de uma longa noite de oração, ao amanhecer, chama nominalmente 12 homens que comporiam o núcleo central, administrativo e espiritual de seu ministério, segundo a sua vontade, dando-lhes o título de apóstolos, que significa mensageiros ou enviados. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Depois da integração dos apóstolos, ele fez o chamado, e depois da integração, ele também integrou os 70. O reino de Deus, a salvação em Cristo, precisava ser anunciada às multidões. E frente a este desafio, Jesus chama 70 discípulos para a informação de 2 em 2, fossem a todas as cidades, precedendo a visita que o Mestre faria a cada cidade, de modo a anunciar o Evangelho de Cristo, realizassem curas, expulsassem os demônios. Então, com a ampliação da evangelização, da pregação das boas novas, Jesus então integra chama e integra os 70. Após então o chamado e a integração, Jesus faz então o treinamento.
Jesus escolhia seus colaboradores na forma mais singela e basicamente deu as mesmas instruções tanto aos apóstolos como para os 70, como parte de um treinamento preliminar para o exercício missionário deles nas aldeias e cidades. No sentido da perspectiva espiritual, o treinamento dos homens e mulheres chamados por Deus para o desempenho de uma nobre missão, ela perpassa pelas seguintes etapas. Em primeiro lugar, esse treinamento passa pela unção. Do ponto de vista espiritual, a unção significa que a presença permanente do Espírito Santo está sobre o crente. É uma operação espiritual dada diretamente por Yahvé como manifestação da sua maravilhosa graça. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A formação também faz parte do treinamento. Então, no treinamento eu tenho a unção e depois a formação. A formação, ela é a formatação de um caráter moral, ético, social e espiritual de um ser, de modo a acumular experiências e provisão de meios para bem desempenhar a sua chamada, a sua vocação. Esta formação dá-se-á através das experiências pessoais com Deus, através do estudo da palavra do Senhor, da incessante oração, adversidades, tribulações, aflições vividas, porém, sob o controle de Deus. Ainda dentro do treinamento, nós temos a capacitação. É a capacitação espiritual que não se embasa nas capacidades naturais do homem, nos terrenos físicos, moral e intelectual. Esta capacitação se refere às realizações segundo a vontade de Deus, daquele que foi chamado e ungido e formado para o desempenho de sua vocação. É na capacitação que o chamado de Deus é confirmado perante os olhos das outras pessoas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que em nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre as suas credenciais de apóstolo, já que a igreja de Corinto alguns da igreja de Corinto estavam a desconfiar do seu chamado. E ele diz então que as credenciais do apostolado dele, pessoalmente, poderia ser vista e provada através dos sinais e prodígios e poderes miraculosos que o Senhor fazia usando o apóstolo Paulo como instrumento. E, por último, dentro deste processo contínuo de discipulado, nós temos a identificação. O ministério tríplice de Jesus se compõe do ensino,
da pregação da palavra de Deus e da cura de enfermidades. Porém, a missão nobre da igreja é a grande comissão, exarada em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, que nós lemos, que consiste em fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los por meio do ensino propriamente dito e da pregação da palavra, de modo que todos venham a praticar a vontade de Deus. Portanto, recapitulando esse processo contínuo de discipulado das pessoas, que é a essência da grande comissão do ir e pregar, nós temos a doutrinação, que fala do chamado e do ensino, nós temos a integração, que é a colocação da pessoa no corpo de Cristo, e depois o treinamento, e aí dividido em 3 pontos: a unção, o Espírito Santo sempre presente na vida dessa pessoa, a formação como resultado das experiências pessoais com Deus, e a capacitação espiritual, que está embasada nas realizações, ou seja, nos resultados, nas curas, nos sinais, nos prodígios. E, por fim, como 4º ponto deste processo contínuo de discipulado, nós temos a identificação. É quando a pessoa cada vez mais assume a imagem e o caráter de Cristo. Concluindo então a nossa aula de hoje, todo cristão tem a missão primordial de anunciar as boas novas, de modo a realizar a vontade do Senhor Jesus para a salvação da humanidade, que vive então num mundo moralmente e espiritualmente caótico. A igreja, representada pelos discípulos de Jesus, individual ou coletivamente, tem a missão máxima de evangelizar a humanidade. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.